Se eu saísse da residência, se eu saísse da faculdade, que lugar eu ia convidar pessoas a verem meu trabalho? Então, não ia ter como ser na minha casa, não ia ter como ser no meu quarto ali, com as coisas todas misturadas, assim. Então, o ateliê também é esse lugar que, além de afirmar a produção como profissional, mas também ajuda você a fazer sua conexão com outras pessoas também. Essa conexão ajuda você a pensar o seu trabalho. O que eu gostaria para o Mosca seria sempre que o nosso convite fosse, de fato, que a pessoa se sentisse bem nesse lugar e sentisse que ela pode estar ali e que ela vai ser validada na presença dela estando ali. Tipo, vivemos de arte aqui e eu acho isso muito legal. Então, o Moscateia, ele é um ateliê, estúdio de tatuagem e brechó. E tudo isso está num espaço só, um espaço físico que existe. A gente está localizado aqui em Pinheiros, a uns 3 minutos de Frei Coutinho, e começou com a proposta de 3 artistas terem um espaço para produção. E ainda continua com essa proposta, mas tem mais coisas também, né? Espaço tranquilo para trabalhar, né? É a nossa principal proposta. Assim. Eu e a Laís, a gente conseguiu entrar na residência de pintura da Unesp, nessa residência artística, e nos conhecemos melhor lá. Eu já conheci a Laís, ela participou da minha banca de defesa de TCC. Com o tempo foi aparecendo alguns problemas que fez a gente querer sair do espaço. A gente via que muitas pessoas da faculdade tinham uma vivência ou um contexto social e econômico diferente da gente. Eu, por exemplo, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei, revezei com o estudo e o trabalho. Então eu sempre tive essa grande dilema de um artista trabalhador, que eu preciso pagar minhas contas, e a arte, até um tempo, demora muito para você se autogerir só com o dinheiro que vem do seu trabalho de arte, né? E aí eu e ela, a princípio, a gente sentou e falou assim, não, vamos achar um espaço pra gente ter um ateliê pra gente, porque a gente se identifica com alguns pontos de cuidado, algumas perspectivas em comum. E eu tava procurando um espaço que eu pudesse produzir, porque, enfim, né, em casa tem pouco espaço, você vai pintar alguma coisa, chega o gato, vai ficar, meu Deus, tinta no gato. E de repente me aparece a Laís, num grupo que a gente tinha feito 800 anos atrás de WhatsApp para marcar um karaokê, perguntando se alguém tinha interesse. E falei, eu tenho, vamos pra cima, e eu adoro ver imóvel, então a gente já começou a ver uns imóveis. A Rafa é muito bem vereadora, assim, então ela achou a casa. E aí, com isso, a gente achou nosso primeiro espaço. Chegou no nome de Moscateia também. A gente foi juntando coisas, nomes, palavras que a gente gostava, a sonoridade delas. E a gente juntou mosca com teia e gostamos de como soou as duas palavras juntas. O começo foi muito difícil, porque era quase pagar integralmente, né? Então a gente estava saindo de um lugar que a gente não pagava, mas também não produzia, não conseguia produzir. Também não conseguia nem produzir na minha casa, nem na casa da Vicky, nem nada. Acabou sendo uma junção fortuita nesse sentido de nós três, porque ainda estamos indo, né, para algum lugar. A gente não deixou de buscar lugares, mas entendemos também que leva tempo, né? Tem aprendizado, tem crescimento, tem dinâmica, e as pessoas tornam isso aqui um organismo vivo também, que a gente vai aprendendo como lidar. Aqui no Mosca a gente trabalha com residência e com guests. Os guests é mais para as tatuagens. Que as pessoas que reservam horário e vêm, tatuam e pagam depois, mas elas não são exatamente fixas do nosso espaço. E temos 4 residentes na ateliê de pintura, que 3 delas são as sócias fundadoras. Nós recebemos todo e qualquer tipo de artista, desde das artes visuais até das tatuagens, assim. Eu acredito que é um lugar de acolhimento, principalmente também dessas minorias, assim, tipo mulheres negras, pessoas não binárias, pessoas trans. Eu tenho pra mim de primordial, desde que o Mosca existe, é que seria um ambiente que a gente prezaria por respeito, acolhimento, fazer as pessoas se sentirem bem e tranquilas. Agregar pessoas com linguagens diferentes, visões de linguagens diferentes e produções
que se encontram nessa questão do fazer e encontrem a gente no nosso fazer. Eu acho que a gente tá caminhando, acho que a gente sempre duplica a meta, triplica a meta, assim que chega nela, né? Eu acho que ele já tá se tornando muito maior do que eu tava esperando, né? O meu sonho mesmo agora, depois que a gente vê que é possível, eu comecei a pensar e sonhar, assim, dele se tornar realmente um centro cultural independente, assim. Também para que outras pessoas também conheçam nele ou se sintam à vontade nele, para também começar a desenvolver as produções, assim, não só com pintura ou com escultura, então obras de arte visual, mas ou com o estúdio, ou com as propostas de arte e educação. Então, às vezes a gente romantiza a ideia de que um artista tem que ser assim, a história mais dolorida possível para um artista. Então ele vai pintar em casa, ele é todo quebrado e magicamente o trabalho dele faz sucesso. E aí eu acho que ter um espaço separado, ele tá nesse lugar de que ele é um espaço de trabalho, um espaço profissional, as pessoas têm a dificuldade de ver o artista como um trabalhador, como uma pessoa que está produzindo algo, que a arte é um mercado, que a arte circula dinheiro, que as pessoas trabalham. Não sei, eu acho que a principal coisa que eu sempre falo que é muito legal se organizar com colegas que estão na pindaíba, que nem você, ou que estão ali na mesma situação, e aí se organizar sempre com eles, de propor novos projetos, propor novos locais, assim, porque eu sinto que é coletivamente que as coisas acontecem, assim. Eu acho que se eu estivesse sozinha fazendo as coisas, eu não faria. Eu não teria tido tantas vivências que eu tive no Mosca, eu não teria conhecido tanta gente, eu não teria levado a sério a minha produção também. Então eu acho que se juntar com amigos é sempre muito legal para não só sair para beber e se divertir, mas também para pensar carreira e futuro, assim, é muito legal. É isso que eu tenho para dizer. E venham pro Mosca, venham visitar.